Bem-vindo a todos, vamos dar início à nossa aula número 2 do curso completo de Word 2016, tá ok? Então, para a gente dar início à nossa aula, vamos aqui abrir o aplicativo. Abrindo o aplicativo do Word, a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que nós temos várias formas de abrir um documento, tá ok? Eu posso abrir um novo documento em branco, clico aqui, ele vai carregar um novo documento em branco, tá ok? Como eu posso também, aqui em arquivo, novo, eu posso abrir um modelo de documento, tá legal? Eu tenho aqui diversos modelos de documento. Vou mostrar aqui para vocês o exemplo aqui de um currículo, por exemplo, tá aqui, currículo cinza azul. Cliquei, escolho criar, e ele vai carregar um novo documento, um novo modelo de documento para eu poder ir alterando os dados e tentar seguir esse layout, esse modelo, né, para tentar deixar com um acabamento mais requintado, né, que ele vai me mostrando, tá legal? Isso aqui é um modelo de documento e esse outro aqui é o documento em branco. Então, já mostrei aí para vocês duas formas de se iniciar um trabalho. Você pode iniciar ele de forma livre, através de um documento em branco, ou você pode iniciar o seu trabalho a partir de um modelo. Tá legal? Então, feito isso, vou fechar aqui o modelo, não vou salvar, vou continuar aqui no meu modelo de documento em branco e vou mostrar mais alguns recursos para você. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar é como que a gente faz para configurar a página do documento, né? Eu estou aqui, a princípio, com um documento padrão A4, que é o mais utilizado pelo mundo afora. E eu quero trocar isso. Como é que eu faço? A gente deve vir aqui na guia Layout, aqui em cima, cliquei em Layout, e a primeira coisa que eu faço na parte de configuração da página é a opção de tamanho. Eu clico aqui e escolho o tamanho da página que eu quero. Ó, repara que ele já está marcado A4, né? Ele está aqui com um símbolozinho cinza, mostrando que eu já estou configurado no A4. Eu tenho diversos tamanhos, ó, já pré-definidos de tipo de papel. Eu vou clicando aqui, ele vai mudando, ó, conforme, né, eu vou escolhendo, tá ok? Caso eu queira personalizar, eu venho aqui, ó, mais tamanho de papel, cliquei e escolho aqui, ó, tamanho personalizado. E boto aqui o tamanho do papel em largura de centímetros e em altura também em centímetros. Trocou? Clique em OK, que ele vai fazer a alteração. Tá legal? Então vou devolver aqui para o A4, que é o padrão, e a gente continua a nossa aula. Próxima coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a parte de margens do documento. Eu tenho aqui um documento de papel A4, mas eu quero definir a margem da esquerda, da direita, superior e a inferior. Eu clico aqui em margens, aqui última configuração personalizada que ele colocou. Eu tenho a opção de margem normal, está aqui a posição. Eu tenho a opção de margem estreita, está aqui, ó, ela ficou mais próxima do canto da página. Como eu tenho a opção de moderada, como eu tenho a opção de larga, ou como eu tenho a opção de espelhada. Tá ok? Então, é só você personalizar aí da forma que você acha que vai ficar mais agradável o seu documento. Tá ok? Então, tá personalizada já a questão das margens, tá ok? Outra coisa que é importante na parte de configuração de página, a gente ainda está aqui na parte de configurar a página, é a orientação do papel. O que é a orientação do papel? A orientação é quando eu quero a folha em pé ou a folha deitada. Quando ela está em pé, a gente fala que ela está no modo retrato. Quando ela está deitada, a gente fala que ela está no modo paisagem. Então eu venho aqui em orientação, clico, tá aqui, ó, retrato, folhinha em pé, paisagem, folhinha deitada. Clicou, repara que ele mudou. Ficou diferente, eu vou tirar o zoom aqui para vocês terem uma ideia melhor. Paisagem, orientação, retrato. Olha a diferença. Retrato, paisagem e retrato novamente. Tá ok? Eu tirei aqui o zoom só para poder facilitar
o entendimento do que acontece quando a gente muda a orientação da página. Feito isso, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para inserir uma folha de rosto ao nosso documento. O que é uma folha de rosto? A folha de rosto é a capa do nosso trabalho. Vamos supor que você queira fazer um documento, um relatório, apresentar um projeto para o seu cliente e você queira fazer uma capa ilustrativa para isso. É simples, você vem aqui, ó, inserir folha de rosto. Clicou, ele vai apresentar diversos modelos de folha de rosto. Lembrando que o modelo, como o nome já diz, é para te ajudar a chegar a um resultado, é um modelo. Você não vai necessariamente seguir o que está lá. Por exemplo, eu cliquei aqui e aqui ele está mostrando que o tema é transporte público, né? Transporte ferroviário, sobre ferrovias. Mas vamos supor que o tema seja energia elétrica. Eu vou clicar aqui na foto, vou deletar e vou inserir uma foto que seja condizente com o tema, né? Então, isso aqui é só um exemplo, tá legal? Isso aqui é só o exemplo que a gente está dando para você entender o que é uma folha de capa, né? Aí beleza, você fez a capa, personalizou aqui com os dizeres, com a imagem que você quer e você quer continuar o seu trabalho já com o conteúdo propriamente dito, né? Com as informações que você vai botar no seu relatório, na sua proposta, no seu projeto. Como é que você faz para continuar? Você tem que inserir uma nova folha em branco para que você continue o trabalho, o projeto. Eu estou aqui na folha de capa e quero uma folhinha em branco lá no final para mim. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, página em branco, clico e ele automaticamente já criou essa página em branco aqui. Ok? Agora vamos fazer o contrário. Vamos supor que eu tenha terminado já o meu projeto, o meu trabalho, e eu queira tirar uma página que tenha ficado em acesso lá no final do documento. Uma página em branco. O que eu faço? Eu estou aqui, por exemplo, teste. Eu quero tirar essa página, né? O que eu faço? Eu uso aquela tecla de apagar. Ó. Vou apagando, ele vai subir até ele pular para a folha de cima, na última linha de tabulação, e está aqui. Sobrou a última folha, ao invés de uma folha em branco, no final do documento. Tá ok? Então a gente já superou essa questão também. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a impressão de um documento. Ó, eu tenho essa folha de capa aqui, ok? Quero imprimir essa folha de capa. Como é que eu faço? Eu venho aqui no menu Arquivo, Imprimir. Aí ele já mostra a minha impressora padrão. Ele pergunta aqui qual o número de cópias que eu vou fazer, quantas cópias de impressão eu quero fazer, tá ok? Se eu quiser imprimir essa folha 10 vezes, eu boto o número 10 aqui e mando imprimir, tá ok? Outra coisa que é importante, imprimir todas as páginas. Assim, se você tiver certeza de que está tudo certinho, tudo revisado, você tem um documento de 10 folhas e você quer imprimir as 10 folhas, você deixa essa opção marcada. Agora, você das 10 folhas quer imprimir só a folha 1 a 5, você bota 1-5, que vai dar 1 a 5. Agora, se eu quiser imprimir a 1 a 5 e a 9, eu boto 1, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, 9. Tá ok? Esse é o método de separação. Aí ele vai imprimir somente a folha 1, a 5 e a 9. Tá ok? Se eu botar 10 cópias, vai imprimir a folha 1, a 5 e a 9 10 vezes cada uma delas. Tá ok? Então vou botar aqui 10 só para a gente ir simulando nossas propriedades aqui. Outra coisa que é importante mostrar: imprimir de um lado. O que é imprimir de um lado? É a impressão que você faz normalmente. Você quer 10 impressões, são 10 folhas no seu documento, você vai imprimir em 10 folhas, ok? Mas se você for fazer uma edição como se fosse um livro, frente e verso, uma revista, um livro, um jornal, é frente e verso, né? Então você colocaria aqui, ó, imprimir manualmente nos dois lados. Aí quando você der o comando de imprimir aqui em cima, ele vai gerar a impressão correspondente à folha número 1, vai concluir e vai dar uma mensagem na tela dizendo que eu tenho que ir lá na impressora mudar a posição do papel, tirar ela da bandeja de folha impressa, botar novamente na bandeja coletora, só que com a folha invertida, para que possa ser feita a impressão da página 2 no verso da folha 1. Vocês conseguiram entender essa questão, frente e verso? Então,
É esse o detalhe do manualmente e do imprimir de um lado só. Ok? Eu vou deixar aqui de um lado só, que é o padrão. Aqui eu vou deixar só a folha número 1. E aqui, por enquanto, eu vou deixar só o número 1 mesmo. Tá ok? Que eu só tenho essa folha de exemplo aqui. Então, aqui outra coisa, agrupado. O que é agrupado? Eu tenho um documento com 10 folhas. Eu quero imprimir 3 cópias para 3 pessoas. São 3 representantes do meu cliente, para quem eu vou apresentar a minha proposta. Então, eu quero imprimir de forma agrupada. Vou imprimir de 1 a 10, depois vou imprimir de 1 a 10 e depois eu vou imprimir de 1 a 10. Eu não. O sistema, né? Ele vai fazer isso de forma automatizada para você. Ele vai imprimir as 10 folhas, finalizou o primeiro maço, vai imprimir mais 10 folhas, finalizou o segundo maço, vai imprimir mais 10 folhas, vai finalizar o terceiro maço. Pronto. Tenho um maço para cada cliente. Legal. Agora eu também posso fazer isso aqui, desagrupado. Eu vou imprimir primeiro 3 folhas número 1, depois 3 folhas número 2, depois 3 folhas número 3 e assim por diante até concluir as 3 impressões da 10ª folha. Tá ok? É muito pouco utilizado esse método, porque fica intercalado, você acaba não tendo o documento muito organizado, entendeu? Assim, depende também do seu método de trabalho, né? Tem gente que gosta de trabalhar dessa forma, imprime tudo número 1, aí depois a pessoa só tem o trabalho de ficar separando. Folha 1, folha 1, folha 1, folha 2, folha 2, folha 2, folha 3, folha 3, folha 3, enfim. Isso aí, na realidade, vai ser mais uma questão de dinâmica do seu trabalho ou da sua necessidade. Então, eu boto aqui agrupado. A orientação, você pode mudar no final, você tem a opção de mudar lá na edição do documento, como você tem a opção de mudar na hora de imprimir também, ó. Veja só, vou botar aqui, ó, paisagem, ele muda automaticamente para mim. Eu não preciso mudar o documento vai continuar como retrato, mas na impressão eu quero imprimir como paisagem. É uma opção, tá ok? Eu vou devolver aqui para o retrato, você vê que ele já volta ao normal. Tá legal? A folha a gente já combinou que é o papel A4, é a maior parte das folhas utilizadas. A margem minha foi estreita, uma página por folha. Tá tudo certinho, legal. O que eu faço aqui? Clico em imprimir e ele vai fazer a impressão do meu documento. Tá legal? Então, feito isso, eu vou voltar, né? Aqui o entendimento final foi que você clicaria em imprimir. Então, eu vou voltar. Estou aqui no meu documento de exemplo da aula aqui, novamente, e agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, uma coisa que é muito importante, como salvar um documento. Olha só, eu tenho ele aqui ainda como documento 1, não tenho ainda nada que especifique qual é o nome desse documento e nem o local onde ele está salvo. Quer dizer, se faltar luz agora, eu perco todo o meu trabalho, porque eu não salvei ainda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Toda vez que você der início a um trabalho, você começou o seu trabalho, o primeiro passo que você deve fazer é salvar ele, ó, arquivo, salvar como, tá ok? Eu sei que como vai ser a primeira vez que eu vou estar salvando, salvar ou salvar como vai fazer a mesma coisa, porque ele vai me perguntar o nome para o arquivo e vai me perguntar o local onde eu vou colocar esse arquivo. Só que eu vou ensinar aqui no salvar como para ficar didático, tá ok? Então eu vou em salvar como. Aí eu vou escolher aonde eu quero salvar. Eu vou botar este computador ou eu posso botar procurar. Tá ok? Boto aqui este computador. Ele me oferece aqui já as opções. Pasta documentos ou área de trabalho. Ou faz esse aqui que é o que eu gosto, que é o procurar. Eu clico em procurar. Ele abre a nossa tradicional janelinha de salvar do Windows, que todo mundo já conhece, né? E tá aqui, eu escolho o local aonde eu vou salvar, tá ok? E aqui na janelinha de salvar a gente tem as opções. O primeiro passo é escolher aonde eu vou salvar esse documento. Então eu vou botar aqui, ó, na área de trabalho. Eu vou criar uma pasta, ó, nova pasta. Eu vou clicar aqui, ele vai aparecer o símbolo de nova pasta já com ela selecionada para eu inserir o nome. Então vamos lá, teste aula Word 2016. Dei o Enter, ele selecionou, dei o Enter mais uma vez, ele entrou na página. Então eu já estou em área de trabalho, teste aula 2016. Agora eu tenho que botar o nome do documento. Vou botar o nome do documento, vamos lá, proposta ferroviária. Proposta ferroviária. Vou seguir como se o trabalho tivesse a ver com aquela imagenzinha lá.
Aqui está tipo de documento, documento Word, né, claro, e vou clicar em salvar. Salvei. Olha como é que mudou aqui em cima, ó. O título da janela já mudou de documento 1 para proposta ferroviária, é do Word, ok? Vou minimizar aqui. Vocês vão ver que já tem uma pasta que não existia, ó. Criei, ó, teste aula Word 2016. Entrei nessa pasta, já está lá o nosso documento proposta ferroviária, ok? Então eu salvei o documento, né? Voltei aqui, está salvo, já existe. Vou criar mais uma página em branco. Aí eu venho aqui, ó, escrevo teste, página 1. Aí eu quero fazer mais folhas, só por exemplo, mais uma página em branco, ó. Foi lá, ó, teste, página 2. E vou fazer a terceira e última, só para a gente ilustrar. Teste, página 3. Quero salvar essas alterações, né? Eu acrescentei mais informações ao meu documento e quero salvar essas informações. O que eu faço? Vou lá em salvar como novamente? Não, Nathan, não precisa. Por quê? Porque eu já tenho o nome do arquivo e eu já tenho o local do arquivo. Então a única coisa que eu preciso fazer é confirmar para o computador que aquelas alterações que eu acabei de fazer terão que ficar inclusas de forma permanente no meu documento. Então eu venho aqui ou no símbolozinho do disquete, que é salvar, ele atualiza o que eu fiz, ou eu vou clicar aqui no arquivo e vou escolher salvar. Vai fazer a mesma coisa. Tá legal? Então, ó, observe que eu já estou aqui, ó, com uma capa mais 3 folhas, né? Vou fechar o documento, que a gente já sabe como é que é fechar. Clicou no X. Fechou. Quero abrir o documento para ver como é que ele está ou para continuar editando. Tem duas opções. Ou eu abro o Word e lá no Word, ao invés de novo, eu escolho abrir. Aí eu procuro aonde ele está. Tem que mostrar onde ele está, ó. Área de trabalho, teste aula Word 2016, proposta ferroviária. E ele vai abrir o documento, ó, com aquelas alterações. Ou, eu estou com ele fechado, quero abrir ele. Eu venho direto aonde está o arquivo. Não abro o Word primeiro, eu vou ao arquivo. Teste aula Word. Tá lá. Proposta ferroviária. Clicou 2 vezes. Ele vai carregar o Word normalmente com aquele mesmo documento. Tá legal? Outra coisa que é importante mostrar. No exemplo de abrir o aplicativo primeiro. Eu tenho aqui já os recentes. Ó, proposta ferroviária agora. Entendeu? Vamos supor que esse é um documento de texto que eu tenha que ficar, vamos dizer, diariamente ou a cada semana eu tenho que mexer nele. Sempre. Eu posso clicar aqui, ó, em fixar. Tá vendo esse campinho aqui? Quando a gente passa o mouse em cima, surgem opções. Aí eu venho aqui, clico em fixar. Pronto. Ele está fixo. Cliquei aqui em fixo, ele está sempre ali. Tudo que eu fixar vai aparecer nessa linha de fixo. Entendeu? Todo documento que eu criar e depois eu vir aqui e mandar fixar, ó, ele vai aparecer aqui. Eu vou desfixar. Desmarquei, voltei em fixo. Ele não é mais um documento fixo. Ou seja, ele está no recente porque ele faz parte dos 10 últimos documentos que foram criados ou editados aqui no Word. Se eu criar mais documentos e editar mais documentos, vai ter uma hora que ele não vai mais aparecer aqui, a não ser que ele esteja entre os 10 últimos documentos atualizados ou criados. Então, o fixar tem essa proposta de você poder ir alterando outros documentos, mas aquele que você sabe que vai trabalhar ou diariamente ou de forma contínua, rotineira, você tem ele salvo aqui na sua lista dos documentos fixos. Tirei, ele sai automaticamente. Tá ok? Então, a última coisa que eu queria mostrar, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, é o seguinte. Vou abrir aqui, ó, proposta ferroviária. Aí eu venho aqui no menu arquivo, né, na guia arquivo, na realidade guia arquivo, e eu venho aqui em informações. Ele me fala tudo sobre o documento. Ele me dá a opção de proteger o documento com senha, isso é uma coisa que a gente vai treinar mais para frente, entendeu? Posso inspecionar o documento, gerenciar ele e ver as propriedades, ó.
Tempo total de edição, demorei 16 minutos para criar ele, entre eu abrir e fechar e fazer as alterações e salvar novamente. Palavras, tem 18 palavras no documento, páginas são 4 no total, né? Como eu falei, a capa mais 3 folhas. É o tamanho do arquivo, quando que ele foi criado e quando que ele foi modificado pela última vez e quem foi o autor da criação do arquivo, tá ok? Então, essa é a parte de informações que eu havia mostrado bem rapidinho lá na primeira aula, mas a gente ainda não tinha nenhum documento para mostrar como uma coisa é de verdade. Então, tá aqui, tá feito isso, foi a nossa aula número 2. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula e conto com a presença de vocês na próxima aula, tá ok? Na aula número 3. Um grande abraço a todos, até a próxima.